Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui na minha saga, mais um vídeo semanal de perguntas e respostas. Como eu prometi no vídeo anterior, toda semana eu vou gravar um vídeo com perguntas que vocês me enviaram através do e-mail dúvidas@minhasaga.org. E hoje eu selecionei 5 dessas perguntas. Na semana passada eu falei sobre 3 e hoje eu separei 5 para explicar para vocês algumas coisinhas. Então depois da vinheta, vamos lá começar a responder todas essas perguntas que vocês me enviaram. Vamos lá, solta a vinheta. Muito bem, a primeira pergunta é a seguinte: Fábio, se eu solicitar a cidadania do meu pai, que é vivo, facilita o meu processo e o processo dos meus irmãos? E no caso aqui ela inclui também a mãe dela. Ela tem urgência, etc. Não ajuda o fato do seu pai. Vamos dar um exemplo prático. Seu pai vem à Itália, traz a documentação, espera dá entrada no comune, espera a confirmação da residência pelo guarda municipal. Depois que essa confirmação é feita, ele entrega os documentos no comune, começa a aguardar o envio da não renúncia, que é o documento que o consulado italiano no Brasil tem que responder ao comune. Uma vez que essa não renúncia chega, ele espera a transcrição dos documentos e faz então os seus documentos italianos. Você vindo posteriormente à Itália para fazer isso, você vai ter que fazer exatamente os mesmos passos e etapas que o seu pai fez. Você vai ter que aguardar, conseguir uma vaga de residência, esperar o guarda municipal, aguardar o pedido de não renúncia ou a resposta de não renúncia do consulado, aguardar a transcrição dos seus documentos e depois tirar os seus documentos de identidade e, no caso, fazer o pedido do passaporte. Por que isso? Porque o processo é individual. Ninguém reconhece a cidadania por ninguém. A única exceção a esta regra é no caso de filhos menores, porque se você tem filhos menores, automaticamente trazendo a certidão das crianças para a Itália, ou posteriormente levando no consulado no Brasil, enfim, uma vez que você é cidadão italiano, seus filhos menores adquirem automaticamente a cidadania contigo. Única exceção. Filhos maiores, cada um tem que proceder com o próprio reconhecimento. Tá bom? Próxima pergunta. Estou com os documentos legalizados e estava lendo seu Sagabook sobre a parte da residência. Existem sites como Airbnb que disponibilizam hospedagem. Posso utilizar um desses documentos para me registrar no comune? Não! Porque são coisas completamente diferentes. Você não pode usar o hotel para... Vamos pensar do início. O que é um hotel? O que é um site como Airbnb, hostels, etc.? São infraestruturas criadas para pessoas que estão de passagem, que são turistas, que estão num determinado momento passando por aquele lugar, fica hospedado e depois vai embora. Automaticamente você não pode ir na prefeitura da cidade e dizer o seguinte: olha, eu estou solicitando a minha inscrição como residente permanente nessa cidade porque eu estou hospedado no hotel. Então você não é residente, você está de passagem. Então são coisas completamente diferentes. Até porque quando você chega para pedir a sua inscrição na gráfica, você precisa apresentar um título que comprove que você está morando naquela cidade, que você está ali de forma permanente para solicitar alguma coisa posteriormente. No caso de um hotel, a única coisa que você vai ter é um recibo na mão que você está hospedado temporariamente naquela estrutura. Então isso não serve para fins de inscrição anagráfica para reconhecimento de cidadania italiana aqui na Itália. Ok? Cuidado. Próxima pergunta. Olá, tudo bem? A minha dúvida é, se eu começar o meu processo para o reconhecimento no Brasil e por algum motivo resolver ir para a Itália terminar o mesmo, é possível ter algum problema? A minha linha de sucessão passa por meu tataravô, bisavô, avó, mãe e eu, sendo que já tenho parentes com a dupla cidadania, onde na mesma linha muda para avô requerente. É possível conseguir ou preciso usar o sobrenome italiano? Bom, aqui ela faz duas perguntas. Primeiro, se eu comecei o meu processo no Brasil e quero ir para a Itália e largar aquele processo no consulado, tem algum problema? Não. A maioria das pessoas que vieram à Itália para fazer o processo aqui é porque cansaram de aguardar os 10 anos de espera mais os 2 anos complementares no Brasil. Então, não existe nenhum problema. Inclusive no site de alguns consulados explica isso. Caso você seja chamado e por algum motivo já tenha obtido seu reconhecimento, basta ignorar, nós vamos automaticamente relevar, porque é o sistema que chama as pessoas por ordem de chegada. Então não existe nenhum problema em relação a isso. Segundo caso é,
É possível conseguir sem ter o sobrenome italiano? Eu acho que esse que era a... Preciso usar o sobrenome italiano. Não, aqui mesmo no nosso canal existe um vídeo sobre... É preciso ter o sobrenome italiano? Não, a cidadania não nós não conseguimos a cidadania ou obtemos o nosso reconhecimento através do sobrenome italiano. Nós adquirimos a cidadania através de um processo de filiação. Eu preciso comprovar que eu descendo de um cidadão italiano que nasceu aqui na Itália e através disso eu uso as certidões de nascimento e casamento. Geralmente, quando existe mulher na linha, como é o caso desse leitor, a mulher no Brasil era comum, e até hoje algumas pessoas ainda fazem isso, de quando a mulher se casava, ela abria a mão do seu sobrenome e adquiria o sobrenome do marido. Então é normal que as pessoas que tenham uma mãe, uma mulher na linha, o sobrenome italiano não tenha chegado nela, porque a mulher tirou o sobrenome italiano, pegou o sobrenome do marido e aí passou o sobrenome do marido para frente. Não é nenhum problema, tá? Fique tranquilo em relação a isso. Próxima pergunta. Fábio, gostaria que você esclarecesse em um próximo vídeo, se possível, existe alguma diferença entre italiano nascido na Itália e cidadão italiano reconhecido. Há muito preconceito sobre isso. Meus amigos me disseram que sofreram isso. Um italiano dizendo que nunca seremos e teremos os mesmos direitos que eles. Bom, essa é uma pergunta que gera muita polêmica. Eu já fiz um vídeo aqui também, se você dá uma procurada, cidadania italiana comportamento. Acontece o seguinte, não é um documento, não é um pedaço de papel, uma certidão de nascimento italiana, ou um passaporte italiano, ou uma carta de identidade italiana que vai fazer você ser menos italiano ou mais italiano do que outra pessoa. O seu comportamento, a forma que você vai se comportar diante de algumas situações é que determina qual é a sua verdadeira cidadania. Então, o que eu vejo muito é brasileiros que vêm à Itália com dupla cidadania e querem se comportar como brasileiros na Itália. Querem falar português na frente de outras pessoas, querem trazer uma bandeira do Brasil, querem usar camisetas do Brasil na rua, coisa que essas pessoas não faziam no Brasil. Ou, vamos inverter, eu tenho dupla cidadania e vou ao Brasil, regularmente uma vez por ano. Eu não falo italiano no meio das pessoas no Brasil. Eu não uso uma camisa da Itália no meio das pessoas no Brasil. Eu não fico querendo levar a minha italianidade para o Brasil, porque são coisas diferentes. No Brasil eu sou brasileiro, aqui na Itália eu sou italiano. As coisas complicam quando as pessoas querem juntar ou querem inverter as situações. Então se você... Eu estou querendo dizer o seguinte, que ninguém tem que deixar de ser brasileiro, ninguém tem que ter vergonha daquilo que nós recebemos do Brasil. Tem coisas péssimas no Brasil, muitas coisas horríveis, mas tem muitas coisas boas. Nós temos uma cultura muito bacana, nós temos músicas, nós temos, enfim, uma série de coisas muito, muito, muito legais no Brasil. Traga as coisas boas. Eu já falei num vídeo ou em algum artigo do blog que geralmente as pessoas que sofrem preconceito aqui na Itália, elas querem bater de frente com a cultura. É aquela famosa história. Dou um exemplo do povo romeno. Então assim, na Romania, eu nunca estive, mas eu já conversei com alguns romenos que me explicaram o seguinte. É normal que depois de um dia de trabalho, você passe numa lojinha, compra uma garrafa de cerveja, uma lata de cerveja e vá para os parques tomar cerveja. É normal, faz parte da cultura dos caras. Assim como no Brasil, nós temos o happy hour. Assim como no Brasil a gente termina um dia de trabalho e de repente vai para um barzinho para tomar um chopp com os amigos, enfim, normal. Assim como os italianos têm o aperitivo, quando a gente termina um dia de trabalho, nós vamos até um café ou um bar e comprando uma bebida a gente toma os aperitivos e come o que eles oferecem naquele momento. Cada país tem a sua cultura. O que acontece? Os romenos eles têm como cultura fazer isso. Pra gente é completamente diferente, pro italiano é completamente diferente. O italiano ele vê uma praça pública como um lugar para você levar os seus filhos, você levar o seu cachorro para brincar, você passar uma tarde com a sua família, com a sua esposa, com a sua namorada, enfim. Não é o lugar correto ou feito para tomar cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica. Isso é mal visto pelo povo italiano. Mas o romeno tem isso como cultura. Por que existe tanto preconceito do italiano contra o povo romeno? Porque em toda praça que você olha, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, você vai ver um monte de romeno tomando cerveja. E isso choca a cultura. Por quê? Porque geralmente essas pessoas ouvem a famosa frase: se você está na minha casa, você tem que se comportar de acordo com as minhas regras.
Se você não está contente com as minhas regras, você pode voltar para sua casa, porque lá é normal. Se você está num lugar que você não está contente, ninguém te obrigou a vir até aqui. Vira as costas e volta para o lugar que você veio. E não reclame. E se tiver descontente lá, mude. Vamos, quer dizer, nós temos livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser. Ninguém é obrigado a sofrer num determinado lugar. Tá bom? Então essa é a dica que eu posso dar para quem me mandou essa pergunta. E por fim, uma outra pergunta que eu achei sensacional. Essa é o top. Olá, Fábio. Sou um recém-inscrito, gostei muito do canal, sou um pouquinho italiano. Meu avô, por parte do meu pai, era neto ou filho? Não sei bem o italiano. Enfim, a minha pergunta. Os italianos acham que é falta de educação colocar ketchup na pizza? Eles acham que você está tentando melhorar o sabor? Meu pai me disse isso, achei interessante e gostaria realmente de saber. Nunca, jamais, em hipótese alguma, coloque ketchup na pizza aqui na Itália. Da mesma forma que nunca, jamais, em nenhuma situação, corte o espaguete com uma faca na frente de um cidadão italiano. Porque é o seguinte, mais um momento polêmica. A pizza na Itália é completamente diferente da pizza no Brasil, ou eu deveria dizer o inverso, porque a pizza é italiana. Então, assim, as pizzas no Brasil são completamente diferentes das pizzas feitas aqui na Itália. Não estou dizendo se é melhor, não estou dizendo que é pior, é diferente. Ok, eu prefiro as pizzas italianas, por um motivo muito simples. Na Itália, nós conseguimos comer uma pizza inteira porque a massa é fina. E a massa é gostosa, é crocante. Então, você come a massa com gosto, não só o recheio. Geralmente as pessoas elas assustam quando elas chegam aqui porque a pizza é diferente, porque no Brasil tem muito recheio. E enquanto que aqui na Itália o recheio é tão importante, a massa é tão importante quanto o recheio. Então, se você coloca o que um italiano te responderia o seguinte: se você colocar o ketchup na pizza, você só vai sentir gosto de ketchup. Você não vai sentir o gosto da pizza. Você não vai sentir o gosto dos diferentes elementos que contém numa pizza. Ou seja, você vai simplesmente sentir gosto de ketchup. Então não faz sentido você de repente pedir uma pizza margherita, uma pizza quattro formaggi ou quattro stagioni, se você só vai sentir gosto de ketchup. Sem contar que se você é um pouquinho italiano, você jamais vai fazer isso. Tá bom? Bom, gente, essas foram as 5 perguntas que eu gostaria de propor e responder para vocês hoje. Lembrando que existem mais umas 200 perguntas, infelizmente eu não vou conseguir responder todas essas perguntas, por isso que eu vou gravar um vídeo por semana. Por outro lado, tem muitas perguntas que eu estou vendo que está chegando por e-mail, no e-mail dúvidas@minhasaga.org, que você poderia ter deixado como comentário no blog. Porque aí você automaticamente conseguiria, eu responderia a sua pergunta no blog, eu respondo todas as perguntas no blog, e automaticamente isso serviria para outras pessoas. Então, na dúvida, deixe o seu comentário no blog, determinado assunto você tem dúvidas, claro que não seja uma coisa pessoal, também tem outros detalhes, eu não estou citando o nome das pessoas nesses comentários, eu cortei só a parte do texto, porque eu não tenho autorização para falar o nome de ninguém, por isso que, a não ser que você queira que eu cite seu nome, você me manda e-mail dizendo, por favor me cita que aí me dá autorização, senão eu não vou fazer isso, obviamente, tá bom? Bom, é isso, gente, espero mais uma vez ter contribuído aí com essas pequenas, grandes dúvidas de vocês. Gostou do vídeo? Clica no joinha, compartilhe nas suas redes sociais e, mais do que nunca, inscreva-se no canal, porque dessa forma, toda vez que tiver um novo vídeo, você vai ser avisado primeiro, tá bom? Um grande abraço a todos e arrivederci! Até o próximo vídeo. Tchau!